Olá, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Esse aqui é o canal Compreendendo na Palavra, né? Esse canal ele tem o intuito de trazer a palavra de Deus, né, em 2 dias na semana. E nós estaremos sempre aqui com um vídeo para poder aprender na palavra, né, juntos, eu e você, né? E a princípio teremos 2 vídeos por semana, tá? Quartas e sextas-feiras, né? E não só ler, né, a palavra, mas também meditar, porque meditar na palavra, na verdade, o significado é refletir profundamente sobre algo, né? O significado de meditar na palavra é isso, é meditar profundamente sobre algo. E o que nós estaremos meditando? Estaremos meditando sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? E vamos estar aqui meditando em todo o livro de João, não hoje, né? Nós estaremos lendo um capítulo por dia, né? Já iniciamos no capítulo 1, né? Que já lemos, já tem o vídeo aqui postado, se você depois dar uma conferida aqui no canal e você vai observar, e lá observar o que nós falamos lá naquele vídeo. E hoje estaremos dando início, na verdade dando continuidade no capítulo 2, né? Vamos continuar agora pelo capítulo 2 inteiro, né? De 1 até 25 versículos, né? Que tem esse capítulo. Nós estaremos aqui lendo e meditando nela. Então vamos lá? Vamos para a leitura de hoje? Então vamos lá. Capítulo 2, o versículo é o versículo 1. Vamos dar início. E vamos continuar assim, tá? Vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas de Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então vamos parar aqui para meditar um pouquinho. Nós lemos aqui o versículo 1 até o versículo 4. Então vamos meditar aqui. O que Jesus estava falando aqui? Ele estava dizendo o seguinte: não é chegada a minha hora, ou seja, para tudo tem o tempo, né? Ele está querendo nos dar um ensinamento aqui nessa palavra. Para tudo tem um tempo. Ainda que ele fosse o Filho de Deus, capacitado, né, totalmente pronto para fazer qualquer milagre em qualquer momento, ainda assim ele disse: não é chegada a hora. Por que não é chegada a hora? Como eu falei, tudo tem um tempo, porque se fosse assim, tudo que a gente quisesse e as coisas acontecessem de imediato, né, não teríamos um aprendizado, não teríamos aquele tempo. Assim como, havia um exemplo muito simples de se entender, é a semente, é o fruto. Quando você quer comer uma fruta, você não vai lá simplesmente e come, né? Logicamente que assim a gente faz no mercado, mas, enfim, se você plantar mas se você for analisar, ela teve todo um processo. A semente foi plantada, depois de um tempo ela germinou, de um tempo ela virou uma árvore, e depois de mais um tempo nasceu o fruto, né? Tudo respeitando o tempo. Então Jesus lhe disse: não é chegada a minha hora, porque ainda não era o tempo dele exercer o ministério de curas, libertação, tudo que ele fez enquanto estava aqui na Terra. Não é chegado o tempo dele. Então tem muita gente hoje em dia também que muitas das vezes nas igrejas elas são consagradas ainda sem estar preparada. Muitas das vezes por amizade com o pastor. A gente sabe que isso acontece, né, gente? Ninguém aqui é inocente, a gente sabe de tudo que acontece nas igrejas, mas assim, não é por isso que nós vamos deixar de congregar, deixar de adorar ao Senhor,
Porque, na verdade, ir à igreja, né, congregar na igreja, não é receber, é dar. Dar a nossa adoração a Deus, dar a nossa oferta, enfim, o dízimo, na verdade. Então, o que acontece? Então, trazendo para as consagrações, então tem pastor que geralmente eles vão lá e ele consagra uma pessoa que não está preparada ao diaconado, né, ao ser um diaconato, né? Então, e tem outros que já, entre outros cargos na igreja, né? Tem o presbitério, entre um apostolado, entre o, né, evangelismo, todos esses cargos, né? Temos os cargos eclesiásticos na igreja. Então, quer dizer, muitas das vezes a pessoa não está preparada e ela acaba sendo consagrada. E aí o que que acontece? Ela não vai gerar o fruto. Por que que ela não vai gerar o fruto? Porque não era o tempo dela. Não era o tempo dela. Entende? E tudo que é gerado fora de tempo, gente, primeiro, não tem fruto, e segundo, né, no sentido ministerial na igreja, gera realmente muitas preocupações, muitas frustrações, e no final aquele fruto não vai ser gerado, porque até a pessoa entender de que ela não está na visão, não está no chamado, demora. Porque quando ela cai em si, ela vai, né, se voltar para Deus. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, vai, né, ver que já que ela foi consagrada, né, e a consagração ela não volta atrás. Uma vez consagrado, você é consagrado para sempre, não é verdade? Então o que acontece? Aí essa pessoa ela vai se voltar para Deus, vai se amoldar à palavra, vai buscar o Espírito Santo, e aí sim o próprio Espírito Santo vai capacitar essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse servo de Deus, essa serva de Deus, a fazer a obra. O próprio Espírito Santo ela vai entrar na escola do Espírito. E aí só o Espírito Santo que vai dizer como que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer, não é verdade? E aí ela vai se adequando, vai se moldando ao Espírito e vai servindo melhor na igreja, a qual ela foi colocada, entende? Então é isso, gente. E vamos dar uma continuidade aqui na leitura agora? Vamos lá? Então vamos lá. João capítulo 2. Vamos continuar lendo a partir do versículo 5. Tá bom? Vamos lá. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo que ele vos disser. Gente, olha que interessante. Apenas nesse versículo aqui, a gente tem um aprendizado. Tem um aprendizado que, assim, que eu me perdoe todas as pessoas, assim, que creem diferente, tá, gente? Mas aqui eu tô falando da Bíblia. Aqui diz o seguinte: a Maria disse, a mãe disse, que é Maria: Fazei, fazei tudo que ele vos disser. Gente, me perdoe aí, meus irmãos católicos, principalmente. Aqui é a palavra de Deus que está dizendo, gente. Se a Maria disse, fazei o que ele vos disser, significa que ela está sobre o domínio e, na verdade, está sendo uma serva também de Jesus. Maria também é uma serva de Jesus, compreende? Apesar dela ter sido a mãe que gerou, ela é uma serva de Jesus. Ela não é verdadeiramente uma pessoa que pode interceder, vamos dizer assim, interceder por as pessoas. Ela é uma mãe, ela é a mãe de Jesus, que na verdade está ali para servir a Jesus, obedecer a Jesus, né? Mas enfim, vamos lá.
Vamos continuar aqui no capítulo 2, versículo 6. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma das talhas cabiam 2 a 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei-as de água, essas talhas. E encheram-nas até acima. Disse-lhe depois: tirai-a agora e levai-a ao mestre-sala. E levaram. E logo quando o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera se tão bem aquele vinho, ele disse: chamai o mestre, ao esposo. O mestre-sala pediu para chamar o esposo, né? Que era o responsável pela festa. Aí no versículo 10, disse-lhe ao esposo: todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, gente, olha só, para você ver nesse versículo aqui bem interessante, né? Quando Jesus ele transformou a água em vinho, ainda sem ser a hora dele de fazer os milagres, mesmo assim, por misericórdia, ele foi lá e fez, né? Para não acabar com a festa. Então, o que aconteceu? Aqui é muito simples, é muito interessante a gente entender. Jesus, ele tem uma vida muito melhor pra gente, do que a nossa primeira vida. O que é a nossa primeira vida? Por exemplo, nós nascemos, vivemos uma família que não é cristã, que eu digo, né, na verdade, cristã evangélica, convertida. Ela não é uma família cristã. Então, essa é a primeira vida. Eu diria que essa é a nossa primeira vida. A nossa segunda vida é quando nós decidimos, pelo caminho de entregar a vida para o Senhor Jesus, né, através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós entendemos que somos pecadores e precisamos e necessitamos do Senhor Jesus. Aí começa a nossa segunda vida. Então, simbolizando esse vinho aqui, ele simboliza a nossa vida, né? A nossa vida antes e a nossa vida depois que Jesus entrou nela. Compreende? É muito interessante, né? E aí eu vou deixar aqui nos comentários depois. Também, se você puder, deixa aqui nos comentários. Como era a tua vida antes e o que Jesus fez por você? Vamos testemunhar? Convido você aqui a testemunhar nos nossos comentários. Testemunha aí para aumentar e edificar a fé dos nossos irmãos, para eles verem o quanto é bom servir ao Senhor. Desafio você aí. Bota seu testemunho aqui nos comentários. Vamos? Então vamos lá. Vamos continuar aqui no versículo 11, no capítulo 2, versículo 11. Jesus precipitou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou ao templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados.
E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai-a daqui, estes não, tirai-a daqui, esses não ficarás na casa de meu pai, que é casa de venda. Ó, peraí, vamos lá, gente, deixa eu ler de novo. Tirai-a daqui, estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Corrigindo, tá, gente? Eu li errado aqui no versículo 16. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito em Isaías. O zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, os judeus dizendo para Jesus: que sinal nos mostrará que fizeres isto, que fazeres isto? E Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Então, aí o que acontece aqui, gente? Jesus estava falando de si mesmo, né? Mas só que os judeus, eles não conseguiam compreender. Ele estava achando que Jesus estava blasfemando, né? Sobre isso aqui. Que na verdade Jesus estava falando sobre ele. O templo, o nosso corpo, hoje, é o templo do Espírito Santo, né? Então Jesus estava dando esse exemplo para você, para mim, para a gente entender que todo aquele que habita o Espírito Santo se fez templo, né? Ou seja, nós, por habitarmos o Espírito Santo no nosso corpo, nós nos fizemos templo do próprio Espírito Santo, né? Que opera o poder em nós. Aleluia, né? Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui lendo o versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Viu? Como é que é, gente? É o que eu falei para vocês. Os judeus, eles não entendiam. Por quê? Porque Jesus estava falando de coisas espirituais. E os judeus só entendiam de coisas carnais. Para entender do espiritual, precisamos ter o Espírito Santo a nos orientar. Compreende, gente? Então, é isso que faltava para os judeus. Então não tem como uma pessoa carnal conseguir entender o espiritual. O espiritual de Deus se discerne espiritualmente. Não tem como, entendeu? Então vamos continuar aqui no versículo 21 do capítulo 2. Mas ele falava do templo do seu corpo. Tá vendo aí? Jesus está falando do próprio corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se disso, e que ele dissera. E isto creram pela Escritura e a palavra do Senhor Jesus que tinha dito. Estando em Jerusalém, pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam e creram no seu nome. Mas mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ou seja, Jesus, ele não confiava naqueles homens porque ele conhecia. Então ele sabia que alguma coisa podia acontecer ali, se ele não saísse de lá, entendeu? Então ele saiu para ficar em segurança e cumprir a palavra do Senhor na vida dele, né? No tempo dele,
se cumprir, né, o tempo da crucificação, enfim. Então, tudo isso aí tinha um tempo. Então ele não podia ficar ali, tipo assim, ficar assim no sentido de distraído, ficar no sentido de, no sentido, me fugiu a palavra agora, gente. Sinceramente, me fugiu a palavra. Ah, lembrei. Ó, não ficar disperso. Ele não podia ali ficar disperso, ele tinha que ficar atento para poder preservar a sua vida até o tempo necessário da crucificação. Pronto, é isso aí que eu queria falar, entendeu? Foi isso. E aí, como diz aqui, ó, no último versículo, no versículo 25 do capítulo 2, e assim a gente vai encerrar a nossa leitura de hoje. E não necessitava de quem alguém não testificasse a homem algum, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele mesmo sabia o que havia em cada homem. Ou seja, gente, Jesus ele conhece todos nós, a mente e o coração. Ele sabe de o que cada um é capaz, né? Enfim. E assim, gente, encerramos a nossa leitura de hoje, né? De João capítulo 2, né? Lemos todos os versículos de 1 a 25. Espero que você tenha aprendido. Eu também aprendi. Estamos aqui para aprender juntos, né? A palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Cada vez que nós lemos, nós vamos encontrar novas revelações, novos ensinamentos. Porque a palavra do Senhor é viva e é eficaz para produzir resultado na nossa vida, não é verdade? Então, gente, e vai estar passando aqui, gente, agora nesse momento, depois do vídeo, do nossa leitura de hoje, vai estar passando aqui no vídeo, em algum lugar aqui na tela aqui, talvez você já tenha visto ou não, vai estar passando aqui sobre o trabalho que eu faço, né, com idosos, pessoas idosas que eles precisam de, assim, necessita de ser ouvida, né, com carinho, com atenção, né, que hoje em dia é muito difícil um idoso ele ser ouvido com carinho, com atenção, devido muitas das vezes aos jovens estar na correria do seu dia a dia, né, um neto, um filho, um bisneto, que não consegue dar muita atenção de qualidade para um idoso, que só quer ser ouvido, só quer falar, ele só quer desabafar, ele só quer conversar. Então é para isso que eu me coloco aqui à disposição,